Mas é importante que você abra o olho e abra o olho para o fato de que você será censurado. E eu vou continuar falando o que tiver que falar, vão derrubar minhas redes, já estou cascudo nesse sentido. Jamais haverá ordem de justiça para eu retirar comentário dizendo que o PT é o partido do tráfico. Jamais haverá. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Me chama a atenção que nós lá no Xandaquistão chegamos a um grande nível de malabarismo jurídico. Porque antes nós falávamos sobre o inquérito das fake news, ou o outro chamado inquérito das milícias digitais, e nós fizemos duros questionamentos sobre a duração desses inquéritos. Falamos muito. Os inquéritos, que aliás nunca poderiam ter sido instaurados de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, eles deveriam ser, pela sua natureza, no Estado de Direito, temporários. Quando você pega as leis que tratam dos crimes federais, de droga, organização criminosa, dos crimes econômicos, etc., você vê que o prazo para a conclusão de um inquérito policial é bem relativo. O prazo mínimo é de 10 dias e o prazo máximo, se dá nos casos da lei de drogas e de organização criminosas, é bem mais dilatado, é um prazo de 180 dias. E eu digo isso porque é o que diz a lei, mas nós sabemos aqui, uma coisa que nós não fazemos mais no Paulo Figueiredo Show é fingir que o Brasil vive debaixo do império das leis, que vive no Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal já demonstrou várias vezes que não liga absolutamente nada para a lei. Porque nós temos esses inquéritos das fake news, das milícias digitais, por exemplo, se arrastando por anos. O das fake news é de 2019, se eu não me engano. Março de 2019. Então nós estamos agora há quase 7 anos de inquérito. Mas pelo menos, até agora o Supremo Tribunal Federal pelo menos fingia e se dava o trabalho de prorrogar o inquérito. E eu digo isso que era pelo menos porque isso durou até ontem. Ontem nós tivemos mais uma inovação por parte do STF. Vejam o que diz a reportagem da Globo News. E das favelas foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal e no seu artigo 14 diz o seguinte, que a Polícia Federal deve investigar indícios concretos de crime de repercussão interestadual e internacional e que exijam repressão uniforme, bem como garantir equipe e dedicação exclusiva com a finalidade de atuação permanente e dedicada à produção de inteligência e de condução de investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade. A União, e aí o ministro está fazendo cumprir essa decisão, deve garantir o incremento, os recursos, energia, pessoal necessários para garantir a capacidade de dinheiro, de orçamento, de recursos humanos dos órgãos federais como um todo e dar máxima prioridade a isso. Ou seja, uma investigação permanente, focada no Rio de Janeiro. Perguntei para uma fonte agora se isso significaria, por exemplo, investigar a própria operação realizada na Penha e no Alemão, e a minha fonte, com acesso a essas discussões no Supremo, disse que não, que os objetivos são esses que eu acabei de citar. Mas que interessante, né? Uma investigação permanente, como se não bastassem os inquéritos ilegais, que são eternamente prorrogados, eles decidiram agora criar a figura do inquérito permanente. E como todo regime autoritário, obviamente eles dizem que a queda da lei é para sua proteção. Afinal, o objetivo do inquérito permanente seria criar uma equipe de dedicação exclusiva, de atuação permanente, para produzir inteligência contra organizações criminosas, o que poderia ser maravilhoso. Mas a gente não nasceu ontem, então observem que coisa interessante. Quem é que deu ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de criar uma equipe dentro da Polícia Federal e dizer qual será o trabalho dentro da equipe? Porque, até onde eu sei, né, esse tipo de coisa deveria caber ao diretor-geral da Polícia Federal e, consequentemente, indiretamente, ao presidente da República. A Polícia Federal deveria ser um órgão do Poder Executivo, mas agora nós temos uma Polícia Federal debaixo do Alexandre de Moraes tratando de inquéritos políticos da direita
E agora nós temos uma Polícia Federal destacada debaixo do Alexandre de Moraes, tratando do assunto das drogas, do narcoestado. E tem a ver com o que eu sempre digo no Brasil: não existe mais poder executivo, legislativo, judiciário, nada disso. Existe Alexandre de Moraes, existe o Supremo Tribunal Federal, comandado de fato pelo Alexandre de Moraes, mandando no resto. Mas não é nem esse o ponto principal, acredite, porque eu cheguei a ver uma notícia da Gazeta do Povo dizendo que o Alexandre de Moraes estava sendo muito duro com o tráfico, teria uma postura. Alguém a essa altura do campeonato acha que de fato o Supremo Tribunal Federal está preocupado com o combate ao crime organizado? Nas últimas semanas eu passei aqui inúmeras manchetes de ministros do STF soltando traficantes. A gente sempre cita aqui o caso do André do Rep, um dos líderes do PCC. Ontem nós cobrimos aqui a reunião frustrada que o Alexandre de Moraes teria com a ONG da advogada do tráfico que defende o Marcinho BP. Na semana passada nós relembramos o Flávio Dino, agora ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, entrando no Complexo da Maré com a maior tranquilidade. São vários fatos. E diante desses fatos, eu me pergunto se a essa altura do campeonato alguém aqui acha que o STF está realmente preocupado com crime organizado ou com narcoterrorismo? O que traz um terceiro ponto que foi levantado, muito bem levantado, pelo jurista André Marcília. Lembrem-se que toda essa discussão está acontecendo agora envolvendo o Alexandre de Moraes, as operações policiais do Rio, as investigações sobre as condutas dos policiais, etc., só estão acontecendo porque o Fachin, presidente do STF, deu um somebody love, o mesmo Fachin que era titular dessas ações, e em vez de atribuir a relatoria da DPF das favelas para Carmen Lúcia, como integrante mais antiga do STF, ele atribuiu ao Alexandre. Desde então, o Alexandre, que já era dono, lembrem-se, de todas as principais pautas do Brasil, e não podia ser nada decidido sem ele. Ele se tornou o dono da pauta da segurança pública. E o Marcília, o doutor Marcília, traz um ponto interessante de qual seria o intuito. Se não é a bondade do coração do Alexandre, qual seria o intuito da criação desse inquérito permanente? Vejam, o Alexandre é o relator da DPF das favelas, somente seria enquanto o Lula não indica um novo ministro ao Supremo Tribunal Federal. Quando isso acontecer e o Senado aprovar a nomeação, tomara que nunca aprove, mas digamos, o novo ministro assumiria de maneira definitiva a DPF das favelas e o imperador perderia, portanto, o controle dessa pauta. Nesse sentido, o inquérito permanente ia servir como um mecanismo para manter o Alexandre nessa posição, que ele possa tomar decisões relacionadas à segurança pública e ao narcoterrorismo de forma permanente. O inquérito seria, então, nada além de uma justificativa fajuta para que toda essa discussão continue nas mãos e sob a autoridade do pseudo-juiz e do imperador do Xandaquistão, Alexandre de Moraes. E os efeitos disso vão muito além de convocar o Cláudio Castro para a reunião, de quase receber ONG de advogado do tráfico e tal. Vocês se lembram de qual foi o meu palpite nos programas dessa semana sobre qual seria a pauta mais importante das eleições do ano que vem? Justamente a segurança pública. Agora, imaginem uma eleição em que o tema principal é a segurança pública e onde o Alexandre tem um inquérito aberto e permanente exatamente sobre esse tema. Façam essa conta. O que vai acontecer com um político de direita que falar que o PT é o partido dos traficantes? O que vai acontecer? Ora, por exemplo, o que aconteceu com o Nicolas, onde o judiciário mandou ele apagar o post falando isso sobre o PT. O que vai acontecer com um político que falar sobre as inúmeras ligações da esquerda com o crime organizado? Ora, censura e processo.
O que é que vai acontecer com o candidato que falar que o Lula é um ferrenho apoiador de um traficante, um narcoterrorista internacional, Nicolás Maduro? Censura e ameaça de inelegibilidade. Pelo amor de Deus, vejam para que serve este novo inquérito permanente do Supremo Tribunal Federal nas mãos de Alexandre de Moraes. Assim como o inquérito das fake news nunca foi para combater notícias falsas, o dos atos democráticos nunca para combater os atos democráticos, os das milícias digitais nunca para combater milícias digitais, o inquérito das facções não será para combater as facções, será para combater você. Você que as critica. E nós vamos continuar aqui, contra tudo e contra todos, falando para as pessoas caírem na real e entenderem as conexões internacionais do tráfico. É um assunto que eu vou começar a explorar, inclusive, sob perspectiva americana. Quero entrevistar pessoas a esse respeito. É realmente algo que vale a pena um pouco mais de dedicação. Mas é importante que você abra o olho e abra o olho para o fato de que você será censurado. E eu vou continuar falando o que tiver que falar, vão derrubar minhas redes, já estou cascudo nesse sentido. Jamais haverá ordem de justiça para eu retirar comentário dizendo que o PT é o partido do tráfico. Jamais haverá. Jamais. Eu não aceito esse tipo de intromissão na minha liberdade de expressão. Eu digo aqui que o PT é o partido do tráfico e vou continuar repetindo e estou dizendo aqui por que o PT é o partido do tráfico. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.